Nessa aula a gente vai ver como trabalhar com Rotobrush. Então na pastinha de suporte que vocês têm aí, tem um arquivo que se chama take16_barco. Tá? A gente vai arrastar esse arquivo para uma nova composição. Tá? O vídeo é esse aqui. A gente se move sobre a água aqui. E o que a gente vai fazer é tirar esse céu e colocar essa outra imagem aqui das nuvens no fundo. Tá? Ao invés desse céu aqui. Então como que a gente vai fazer isso? Nesse caso aqui, eu até poderia, se eu quisesse, fazer como se fosse um chroma key, porque o céu é praticamente azul, tem um leve tom de branco aqui. Mas, ainda que tivesse outras nuvens, ou que tivesse um avião passando aqui, por aqui, se fosse o caso, eu conseguiria remover esse fundo fazendo o Rotobrush. Então, eu pego esse ícone aqui, ó, Rotobrush Tool, eu pego essa ferramenta aqui. Com o meu take selecionado, eu vou fazer um duplo clique aqui no primeiro frame, ó, ele vai abrir numa nova janelinha. Ó. Então, eu estava nesse painel aqui, quando eu faço duplo clique, ele abre esse outro painel aqui. Se eu quiser aumentar ou diminuir o tamanho desse círculo, eu aperto Ctrl, faço clique e arrasto. Ó. Eu consigo aumentar ou diminuir. Tá? Essa ferramenta ela funciona como se fosse mais ou menos o Quick Selection do Photoshop. Então, se eu quero selecionar toda essa área aqui, menos o céu, eu vou começar aqui pelo rio. Ó. Então, faço mais ou menos isso aqui. O programa automaticamente reconheceu essa área aqui para mim. Ó. Eu vou aumentar aqui um pouquinho para ele reconhecer mais rápido. Ó. Ele vai pegar todo o rio. Agora eu vou colocar aqui para ele reconhecer um pouco das casas e da árvore também. Eu vou fazer assim para ele reconhecer a outra árvore. Tá ok. Aqui eu podia fazer um pouco. Ó, podia pegar esse fiapinho aqui que saiu. Depois a gente vai ver melhor os ajustes. Tá? Se eu não quero, ó, se ele pegou muito do céu e eu não quero, eu aperto Alt e passo sobre a parte que eu não quero. Ó. Certo? Bom, os detalhes a gente vai ver depois. Então aqui minha ideia é mostrar como que funciona. Uma vez que eu estou aqui no primeiro frame e eu fiz isso aqui, eu vou dar um espaço no teclado, vou dar um play, e o programa automaticamente vai reconhecendo frame a frame essa área toda aqui, apesar de que tem movimento, né? Aí repare que aqui ó, ele tem mais tempo no take. Ó, meu take tem 3 segundos. E ele fez somente até esse ponto aqui. Ó. Eu tenho que pegar essa abinha aqui ó, e arrastar ela para a direita até o fim do meu clipe. Certo? Então ele fez até aqui. Ó. Então daqui em diante eu vou dar espaço e ele vai continuar fazendo. Se eu quiser corrigir, por exemplo, uma área, eu posso. Ó, vamos dizer aqui, eu quero que tenha esse pedaço ali, ó, que ele estava sem. Beleza, uma vez que ele termina de fazer, ó, eu posso ver que ele se manteve, ó, toda a área selecionada se manteve bem. E se eu sair desse painel que eu estava e voltar para o anterior, ele já está recortado. Ó. Ele já tem o fundo aqui transparente. Ó, certo? Só que aqui, se eu for ver, ele não ficou muito legal. Ó. Se eu colocar aqui tamanho 100%, ó, repare que aqui, ó, por exemplo, ó, ele ficou com aquele outro fundo azul, um pouco mais esverdeado. Aqui também não ficou legal. Então, a gente tem que ainda ajustar isso aqui para arrumar. Senão ele vai ficar meio estranho desse jeito. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu volto naquele painel que eu estava, aqui de dentro. Aqui eu vou fazer clique e vou escolher essa outra opção. Tá? A de baixo tem a Rotobrush e tem Refine Edge Tool. Esse cara aqui que eu vou trabalhar agora. E eu vou aumentar um pouquinho o diâmetro dele. Ó. Fazer clique e arrastar com o Ctrl. E eu vou passar nesse contorno todo aqui. Ó. Eu vou passando, o programa vai reconhecendo. Ok. Quando eu termino, eu vou fazer... Repare que aqui ele já me dá ó, o detalhe do mato com o fundo do céu. E eu ainda consigo, se eu quiser vir aqui e aumentar um pouco. Ó. Aqui eu tenho algumas opções. Ó. Ele tem a opção de me dar a visualização como se fosse canal alfa, preto e branco. Ele tem essa opção que é a que eu estava trabalhando. E ele tem esse cara aqui que ele coloca como se fosse uma máscara para mim aqui no fundo. Tá? Gosto de trabalhar com essa aqui, é uma boa. E eu posso colocar, por exemplo, um contraste aqui maior. Por exemplo, a Refine Edge Mate, eu posso colocar aqui contraste, sei lá, colocar 15. Repare as extremidades aqui, ó, ele fica mais marcado, ele fica mais definido. E eu posso jogar aqui um pouquinho de smooth, por exemplo, colocar um 2. Feeder também posso colocar aqui uns 2 também, para ele ficar mais suave. E eu vou vendo o resultado por aqui, ó, como que fica. Ó. Eu gosto de trabalhar com isso aqui também em máscara. E aí o que eu vou fazer? Eu vou dar um espaço de novo para ele dar o play até o fim e fazer esse ajuste melhor nessas extremidades.
Aí tem que esperar ele fazer todo o render, né? Ele reconhecer esse efeito. Agora, uma vez que ele terminou de reconhecer, eu volto aqui e vou comparar como é que tá, ó, se ele melhorou. Ó, é outra imagem, ó. Não tem mais aquele azul marcado que nem estava aqui antes, ó. É outra imagem, tá? Então você consegue melhorar o teu recorte de um jeito incrível. Eu geralmente gosto de trabalhar com outro sólido aqui, ao invés de já colocar a imagem final aqui, eu geralmente trabalho com outro sólido aqui, de uma cor chapada, para conseguir ver melhor esse recorte, tá? E depois sim, eu insiro aqui a imagem que eu quero e aí consigo o resultado que eu estava querendo. Então aqui, se eu for dar um render agora, vamos ver como é que ficou. Ó, repare que ele fica meio tremido, né? A filmagem foi feita de cima de um barco. Então, repare que o fundo fica estático, as nuvens ficam estáticas, e aqui, toda a cena que eu recortei, ele fica com esse mexido, com esse movimento da câmera. Então, fica muito falso. O que eu teria que fazer aqui? Primeiro, eu não quero usar a nuvem desse jeito. Eu quero usar ela menorzinha assim. Assim. Mais para cima. Colocar ela mais ou menos aqui assim. Ok. Então vou subir ele aqui um pouquinho, vou deixar ele assim por enquanto. E aqui o que eu vou fazer? Repare, ó, tem todo esse movimento, mas a nuvem não mexe. Ó. Então só tem o movimento da câmera e a nuvem fica parada. Para resolver isso, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou pegar o arquivo original, vou arrastar para cima desse aqui, porque esse aqui já está recortado. Ó. Esse aqui está recortado e esse aqui está com o céu original. Eu vou vir no original aqui, fazer botão direito e eu vou escolher a opção Track Motion. Aí repare que ele traz esse quadradinho, a gente já viu isso em outras aulas, né? Eu vou escolher um bom ponto de contraste, tipo esse aqui mais ou menos. Beleza, eu estou no primeiro frame aqui, eu vou fazer clique direito New num Object, ok. Volto no clipe que eu estava trabalhando e vou dar, ele está no primeiro frame aqui, eu vou dar um Analyze. Ok, feito isso, ó, eu vejo que ele manteve exatamente em cima da casinha ali o movimento. Ó. Eu vou clicar em Edit Target, deixar em Num, vou dar um OK, Apply X e Y e dou um OK. Agora o que acontece? Ó, o meu Num Object ele ficou linkado àquela quina ali, ó, tá vendo? Ele está exatamente linkado, esse quadradinho aqui, ó, ele está exatamente linkado ao topo da casa que a gente escolheu. Agora, o único que eu tenho que fazer é tirar a visualização do vídeo original, porque eu quero o recortado. Agora, eu vou pegar a nuvem que está aqui, vou pegar esse chicotinho aqui do Parent e linkar ele com um Object. Agora, o que acontece? A nuvem, ela vai acompanhar, a imagem da nuvem, ela vai acompanhar todo o movimento de câmera da cena. Tá? Então, se eu vier aqui agora, eu vou colocar isso tudo aqui numa nova composição para ele render mais rápido. Ó. Ctrl Shift C, ok, e vou dar um render. Ó, uma vez que ele termina de fazer o render, você vê que por mais que tenha esse tremido da câmera, a nuvem no fundo faz sentido ela junto com a terra aqui. Tá? Ele não tá com movimento independente, ele está acompanhando. A única coisa é que aqui vazou, né? Ele está aparecendo o símbolo de transparência. A única coisa que eu tenho que entrar aqui e ajustar o tamanho aqui, crescer ele um pouquinho, para que ainda que ele faça esse movimento aqui, ele não saia para mim. Ó. Se eu quisesse, eu podia animar a nuvem também. Podia fazer aqui ó, um movimento de colocar a nuvem assim, marcar aqui no começo, vir aqui no final e fazer ela andando um pouco para o lado. Ó. Aí ele ia manter aqui o movimento da nuvem indo para o lado. Tá? Então, enfim, tem um mundo de opções para a gente trabalhar. Vocês já viram também como que a gente pode fazer para mudar aqui, se eu quisesse um rio que fosse mais azul, por exemplo, eu podia duplicar esse cara aqui, podia vir aqui e colocar Hue Saturation, ó, Hue Saturation, arrastar sobre essa camada aqui, colocar aqui a opção Colorize, podia caminhar aqui e dizer, ah, sabe o que? Eu gosto desse tom aqui de azul, por exemplo, ó, um pouquinho mais azul. Aí eu posso dizer se eu quero com mais luz, menos luz, assim tá bom. Pegava aqui a canetinha,
e com o meu arquivo selecionado, eu podia vir aqui e falar assim, ó, eu quero ele daqui até mais ou menos aqui. Vou fazer mais ou menos assim, não precisa ser tão redondinho. Fechar aqui e aqui. Ok. Eu fiz a máscara ao redor da área que eu quero. E agora a única coisa que eu vou fazer é trabalhar melhor a questão do feeder dele, para ele conseguir me dar a borda que eu quero. Ó, ele fez para mim, só que a borda ficou muito marcada. Eu tenho que vir aqui, apertar MM, e aqui eu vou corrigir. Vou dizer, ó, eu quero um feeder mais discreto, ou seja, a borda dele vai ficar mais discreta. E eu também poderia vir aqui e ajustar. Não, eu quero que esse cara fique mais aqui. Esse aqui eu quero que fique mais no limite. E assim por diante. Ó, ele já ficou com uma aparência muito mais real. Né? Eu posso tirar aqui a visualização do NumObject. Enfim, aqui ainda sobrou um pouquinho de marrom, mas também não tem problema. Isso eu podia ir ajeitando aqui com keyframe e tudo mais. Então a gente consegue manipular a imagem que a gente está trabalhando do jeito que a gente quiser, na intensidade que a gente quiser. Se falar, ficou muito falso, posso vir aqui baixar a opacidade desse cara. Enfim, tem 1000 ajustes que eu posso fazer e organizar o meu arquivo. Tá? Mas o Rotobrush ele é uma ferramenta excelente para a gente conseguir brincar com o fundo, alterar o fundo, a gente colocar o fundo que a gente quiser aqui. Ok? Valeu!